Olá! Como é que é? Estamos bem? Eu sei que este vídeo vem com um pouquinho de atraso, já cá estou e vamos rapidamente para as leituras deste mês porque li bastante e tenho muitas coisas para vos contar. A minha primeira leitura de julho foi The Lamplighters, da Emma Stonex. É um livro inspirado num caso real em que 3 faroleiros, no momento em que iam ser rendidos pelos outros faroleiros que os iam substituir, não estão dentro do farol, ou seja, eles desapareceram, o farol está todo fechado, não sabe onde é que eles estão. Passados 20 anos, um escritor quer fazer um livro sobre o que é que aconteceu e vai entrevistar as mulheres destes faroleiros que desapareceram, cujos corpos nunca foram encontrados. Então é um livro sobre luto, sobre termos de nos despedir de alguém que tecnicamente não sabemos se morreu ou não, que simplesmente só desapareceu. E ele é narrado de várias formas diferentes, portanto é muito interessante e é muito atmosférico, portanto se gostam assim de coisas meio creepy, acho que vão gostar deste livro. O primeiro livro que eu não tenho físico comigo chama-se The Poppy War, da Rebecca Kuang. Ele vai aparecer aqui a algures. É o livro mais fantasia, eu diria, da Rebecca Kuang e inicia aquela que é a trilogia da Poppy War, já está traduzido para português como A Guerra das Papoilas, e é um livro com muita carga de fantasia, ou seja, é uma fantasia épica e militar, é um bocadinho denso de começar a ler, sobretudo se não leem fantasia, que foi o meu caso, ou seja, tive ali alguma dificuldade em entrar neste mundo, em perceber o ritmo, as regras, qual é o sistema de magia, qual é aqui o objetivo, mas ele conta a história da Rin, que é uma órfã muito pobre, que é admitida numa das escolas de elite, uma das escolas militares de elite, e vai começar então aqui a descobrir algumas coisas sobre ela, alguns poderes que ela não sabia que tinha. Tive mais dificuldade ao início, no final já estava a gostar mais, e talvez vá ao segundo e ao terceiro, vamos ver como é que corre, mas para já posso dizer que foi uma experiência positiva. E o mais admirável é que a Rebecca Kuang escreveu este livro com 19 anos e, portanto, qualquer crítica que eu tenha àquele livro acho que fica um bocadinho atenuada por esse contexto, por ela ser tão jovem e escrever um livro de fantasia que replica tão bem aquilo que foram os conflitos históricos entre a China e o Japão. Um dos meus favoritos de julho, sem dúvida, e talvez da vida, acho que é um daqueles livros que eu vou levar comigo para sempre, chama-se Small Worlds, do Caleb Azuma Nelson. Eu já tinha lido o Open Water, ou Mar Alto, que também já está traduzido para português com esse título, e tinha gostado bastante, mas fui uma das pessoas que torceu um pouco o nariz à narração na segunda pessoa, que é um pouco estranha, embora diferente e refrescante. E aqui, Caleb Azuma Nelson vai contar uma história na primeira pessoa de um jovem chamado Stephen, que é britânico, mas a família é originária do Ghana, e que está muito bem escrito, e a ideia subjacente aqui é esta ideia de nós irmos construindo pequenos mundos, pequenos ecossistemas em que nos sentimos bem. Um pai e uma mãe serem um pequeno mundo, uma nova paixão ser o nosso pequeno mundo, ou seja, esta ideia de nós irmos construindo lugares onde nos sentimos felizes. Fala também muito sobre esta ideia de sermos de um país, mas a nossa família ser de outro, e portanto haver aqui ligações e raízes que nós partilhamos, mas com as quais nem sempre nos identificamos a 100%, e esta ideia de não sermos de lado nenhum. Eu gostei muito deste livro, e embora ele não tenha um enredo propriamente dito, eu acho que vocês vão encontrar aqui pensamentos muito bonitos, e eu emocionei muito no final do livro, portanto espero que aconteça convosco também. Este mês ia dizer que tinha lido muitas autoras brasileiras, mas na realidade só li 2, mas esta foi a primeira, chama-se Aline Bay. Eu já tinha lido Pequena Coreografia do Adeus, e este foi o primeiro livro dela, ou seja, eu comecei ao contrário, e este Peso do Pássaro Morto acompanha uma mulher ao longo de quase toda a sua vida, ou seja, nós começamos a acompanhá-la quando ela tem 8 anos e vamos até aos 52. Vai havendo aqui saltos temporais que às vezes podem parecer abruptos, mas que fazem sentido para a história, e é só um livro sobre trauma e sobre a forma como nós tentamos lidar com as coisas difíceis que nos acontecem. Ele é muito triste, tem partes mesmo muito difíceis de ler, portanto eu aconselho-vos a espreitar um bocadinho antes de trigger warning se têm aqui algumas questões que não gostam muito de ler, mas o que eu senti foi que há sempre um apontamento de sarcasmo, um apontamento de alegria nos sítios certos, que faz com que seja uma leitura muito equilibrada. E gostei muito mais deste livro do que do primeiro. A minha segunda autora brasileira do mês chama-se Natália Timmerman. Este livro foi-me oferecido pela Tinta da China, portanto, muito obrigada, Tinta da China. Não teria pegado nele se ele não me tivesse sido oferecido, porque, apesar das capas lindas da Tinta da China, não me tinha chamado a atenção, e ainda bem que peguei. É um livro sobre luto, é autoficção, ou seja,
a autora e a narradora são a mesma pessoa, embora haja aqui partes da vida da Natália que depois são ficcionadas, e ela no final explica-nos exatamente algumas coisas que não aconteceram realmente como ela as descreve. E é um livro sobre uma mulher que perdeu o pai e sobre todo o processo de luto que ela tem de fazer, porque era muito ligada ao pai. Há aqui todo o lado de ligações familiares, uma irmã que está afastada e que tem de vir a correr porque o pai está quase a falecer. Há toda esta dinâmica de uma morte anunciada, ou seja, uma morte que já é esperada porque o pai está doente, e então todo este processo de luto prolongado. Não é um livro sobre o luto repentino, sobre termos perdido alguém que não estávamos à espera de perder, e eu acho que tem uma magia especial também por isso, por toda esta preparação para a perda e para o luto, e está muitíssimo bem escrito, tem pensamentos muitíssimo interessantes sobre perder alguém, ao mesmo tempo que, à semelhança de Small Worlds, também tem aqui uma ideia muito interessante sobre as nossas origens, e a Natália depois vai à procura um bocadinho das origens judaicas da família e tentar perceber como é que isso fez do pai o homem que ele era. Portanto, vale muito a pena, eu gostei bastante. Um pequenino livro chamado Todas as Formas, da Regina Lima. A Regina Lima é pseudónimo, é mesmo muito curtinho, como vocês podem ver. É um livro sobre uma mulher que organiza uma festa de anos, não gosta muito de fazer anos, organiza uma festa de anos e pede uma coisa. Ela concorda em fazer uma festa de anos, a festa dos seus 30 anos, se toda a gente fingir que ela é invisível. E ela vai andando pela casa dos pais, onde organiza esta festa de aniversário, e vai-se cruzando com algumas pessoas e vai-se lembrando do que é que aconteceu com essas pessoas, com os amigos, com os ex-namorados, com a família, etc. O que é que eu senti? Senti que há muito potencial neste livro. Ele é muito curto e ele podia ter sido desenvolvido de uma forma ainda melhor. É um excelente primeiro exercício de escrita, eu acho, porque tem aqui alguns twists e algumas brincadeiras, mas eu sinto que ele podia ter, de facto, ele podia ser maior. Eu gostava que ele tivesse sido maior, gostava de ter percebido melhor quem é esta Teresa, esta protagonista, ter acesso a mais pensamentos dela, ao passado dela, a mais dinâmicas. Sinto que foi um pouquinho superficial e eu gostava de ter sabido mais. E adivinhei o que é que estava a acontecer, mas pronto, é defeito de pessoa que está sempre a tentar adivinhar o que é que está a acontecer nos livros. Espero que convosco não aconteça, mas fico curiosa para saber o que é que a Regina Lima tem para dar, e gostava que, pronto, num próximo livro que tivesse mais páginas e mais coisas, um bocadinho mais desenvolvimento de personagem. Saltamos então para a minha escolha do Clube do Livro-te de julho, chama-se Day, do Michael Cunningham. Ele foi vencedor de um Pulitzer com outro livro e eu estava muito curiosa, escolhi-o para o clube porque tinha ouvido dizer muito bem deste livro, tinha ouvido dizer que era um livro muito melancólico, com dinâmicas familiares assim meio chalupas, e vocês já sabem que isso são dois ingredientes que eu aprecio muito em livros, e gostei bastante deste livro. Ele tem a particularidade de contar o mesmo dia, 5 de Abril, de 3 anos diferentes, e conta a manhã de 5 de Abril de 2019, a tarde de 5 de Abril de 2020 e a noite de 5 de Abril de 2021. Eu estava à espera que ele fosse um pouco repetitivo, mas não achei nada. Obviamente que há aqui alguns saltos temporais, algumas recordações, alguns flashbacks, e essencialmente nós estamos a acompanhar uma família numa casa em Brooklyn, dois pais, ou seja, um pai e uma mãe, dois filhos e um tio que está a morar com a irmã por questões financeiras, e um bocadinho aqui esta dinâmica de surgimento da pandemia e de como é que as pessoas tiveram de lidar com isso, como é que foi esta reorganização, ao contrário do que já aconteceu com outros livros que retratam a pandemia. Eu aqui não senti a claustrofobia típica. Gostei muito da forma como o Michael Cunningham explora pontos de vista, como é mestre do show don't tell, ou seja, ele não nos diz nada, ele só nos mostra como é que as personagens são e nós tiramos as nossas próprias conclusões. Eu gostei bastante da experiência de ler a escrita do Michael Cunningham, achei que tem uma sensibilidade muito, muito, muito grande. Se quiserem saber mais sobre ele, aconselho-vos a ouvir o episódio de leituras de julho do Livra-te, porque encontrarão lá um bocadinho mais das nossas opiniões sobre esta leitura. É possível que já tenha passado mais de um ano e meio, desde que eu fui ao Japão, e só agora é que eu acabei de ler os livros todos que trouxe. É possível, sim senhor, aconteceu agora com The End of the Moment We Had, do Toshiki Okada, que são essencialmente 2 contos. Eu acho que esta foi a minha pior leitura do mês, porque foram 2 contos. Eles são muito japoneses, ok? No sentido em que retratam momentos muito particulares da vida das personagens, mas aqui não senti qualquer
tipo de história. Não há aqui história nenhuma. São só dois contos que retratam momentos que não têm grande profundidade em termos de pensamentos e de reflexões. E é isso, ou seja, não vos recomendo nada este livro, estes contos. Se eu soubesse que o último livro que me faltava ler do Japão ia ser esta experiência, não o teria lido. Mas pronto, se calhar se gostam de literatura japonesa podem experimentar, mas ele também não está muito bem classificado no Goodreads, portanto acho que podem passar este. Mais um livro sobre luto e sobre a perda de um pai. Desta vez temos O Meu Pai Voava, da Tânia Ganho. Um livro que, agora vou aqui dar o meu flex, está assinado pela própria Tânia. Muito obrigada, Tânia, pelo envio. Fiquei muito contente quando o recebi. Já tinha encomendado, portanto agora tenho 2 O Meu Pai Voava, um deles vou dar a uma amiga. Amei este livro. Tinha muitas saudades de ler a Tânia. Eu adorei o Apneia, aliás, está aqui. Adorei o Apneia. É um livro que eu não me canso de recomendar e este obviamente tem aqui contornos um bocadinho diferentes porque é a própria experiência da Tânia com a morte do pai, como é que ela lidou com a morte do pai, todos os pensamentos que lhe vêm à cabeça. Um bocadinho aqui também, não só a perda do pai, mas um bocadinho o reflexo que isso poderá ter nela enquanto mãe para o filho. Achei isso muito interessante, todos estes pensamentos. É um livro muito curtinho, com capítulos muito curtos também. Nota-se que foram pequenos pensamentos que a Tânia precisou de ir escrevendo para processar a morte do pai. Emocionei-me imenso com este livro. Achei-o muitíssimo. Eu sou uma menina do papá, portanto, se calhar acho que ainda me liguei mais a este livro do que As Pequenas Chances, da Natália Timmerman, que já vos falei também. Imaginar passar por tudo isto que a Tânia passou e que infelizmente vou passar, não é? Se a vida correr como é suposto, deixou-me assim de coração apertado, mas acho que vale mesmo muito a pena e portanto eu não posso deixar de recomendar este livro, é mesmo muito bom. Julho também foi o mês em que eu terminei finalmente a trilogia da Wolf Den com este The Temple of Fortuna. O que é que eu posso dizer? Eu adoro esta trilogia. A Elodie Harper conseguiu criar aqui uma personagem incrível que é a Amara, que nós acompanhamos desde o momento em que ela é uma prostituta em Pompeia até ao que acontece neste livro, que é o pós-erupção do Vesúvio. Portanto, há aqui... Este livro é mais curto que os outros e acontece imensa coisa, tem imensa aventura. Adorei o desfecho desta personagem, de todas as personagens à volta também. Há sempre esta sensação de várias coisas que a Amara teve de ir perdendo para conseguir ganhar a sua liberdade. É um livro muito feminista nesse sentido. Eu adorei. Acho que só posso recomendar esta trilogia. Vocês ficariam bem se lessem só o primeiro, mas eu acho que vale mesmo muito a pena ler os 3. Eu gostei muito do que a Elodie Harper fez aqui e mal posso esperar para que ela lance mais coisas, para eu poder ler mais coisas desta autora. E terminamos com o segundo livro que eu não tenho aqui e que vai aparecer aqui a algures, chama-se Sirens and Muses, da Antonia Angress, que, então, eu estava à espera de ler Dark Academia, porque foi isso que me prometeram, e entretanto não é um livro tão Dark Academia assim. A única coisa que tem dentro do género é o facto de se passar numa escola artística, ou seja, não tem aquele ambiente académico mais dark que nós normalmente associamos a este género de literatura. Acompanha essencialmente 2 raparigas que entram numa escola de arte, uma escola de arte de elite, uma delas com bolsa, a outra porque é filha de 2 pais que estão nesse mundo das artes e da pintura há já muito tempo, vão a leilões, têm coleções de arte, ou seja, elas têm posturas muito diferentes na vida e vão as duas convergir e começam, são colegas de quarto e desenvolver aqui uma relação. Eu diria que este livro é mais Eufória do que A História Secreta da Donna Tartt. Ou seja, A História Secreta é aquilo que pode ser considerado um grande exemplo de Dark Academia, mas eu achei que este livro era muito mais Eufória, ou seja, há muito mais festas, drogas, relações entre eles. Há aqui muitos pensamentos sobre qual é o papel da arte atualmente, qual é o papel do mundo digital na arte, serão os memes de arte? Ou seja, há aqui muito estes pensamentos. Acho que gostei mais de todas estas ideias e todas estas migalhas de pensamento que a autora nos foi deixando, do que propriamente da história em si, mas fui gostando progressivamente mais da história e das personagens à medida que o livro avançava, e gostei muito da forma como terminou. Portanto, se o mundo das artes vos interessa, se já têm por acaso o livro em casa, ou se o compraram baratinho no Kobo, acho que vale a pena darem uma oportunidade. E cá estão eles, os meus livros lidos de julho. Agosto, que já está em marcha, como vocês podem calcular, estou a publicar isto já entre a data em agosto, portanto já li algumas coisas e está a ser um mês bastante interessante em termos de leituras. Prometo tentar
no início de setembro trazer-vos as minhas leituras de agosto e depois férias.